Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Marcos. Obrigado, João Manuel. Eu sou farmacêutica há mais de 30 anos, né? Eu consigo colocar os slides aqui, por favor? Aí. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito recorrente. Eu vou mostrar números para vocês terem razões para estudarem diabetes e serem os experts em diabetes. E foi o que eu fiz há mais de 15 anos atrás, quando eu montei uma farmácia especializada em diabetes em Blumenau. Então, eu trabalhei no varejo, eu nunca tinha trabalhado no varejo desde quando eu formei, trabalhei em multinacionais de diagnóstico e tal, e resolvi ter filhos, né? Casei, fui morar em Santa Catarina, eu sou mineira, meu sotaque está meio misturado, mas sou mineira de Belo Horizonte, e casei com um catarinense, fui morar em Blumenau e montei, para eu ficar perto dos meus filhos, longe da família, eu não podia, tinha que parar de viajar, eu viajava 20 dias por mês. Então, eu tinha que ter alguma coisa, que eu não consigo parar. Eu sou uma pessoa super agitada, penso muito, sou empreendedora e tal. E resolvi montar uma farmácia especializada em diabetes, por quê? Porque hoje, nesse momento, né, que saiu, foi um atlas do IDF, que é o International Diabetes Federation, que é divulgado a cada 2 anos, foi divulgado em dezembro de 2021, então são números fresquinhos. Nós temos 15,6 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, somente no Brasil. A gente vai ver esses números mais para frente. E essas pessoas, se a gente for olhar, a gente tem 3 mil endocrinologistas, e nem todos eles, eu estava conversando isso com a minha mãe hoje, que eu fui levar lá ao médico e tal, nem todos eles são especialistas em diabetes. Eles são endocrinologistas gerais. Então, assim, falta médico para a demanda de pessoas com diabetes. E nós, farmacêuticos, a gente está na ponta. Nós somos o profissional de saúde mais acessível hoje para quem tem diabetes ou qualquer outra enfermidade. Quem vai na farmácia, a gente está lá. Então, a gente tem que estar preparado para receber perguntas, responder as perguntas com assertividade, falar a língua daquela pessoa, para que ela possa entender e ter maior adesão ao tratamento e ela confiar em você. Ao longo do tempo, eu vou falar mais algumas coisas, mas vocês vão entender, tá? Então, diabetes no consultório farmacêutico, o que você precisa saber? Primeira coisa que você precisa saber é... Deixa eu mudar o slide aqui. Aí sou eu, Mônica, farmacêutica, formei na UFMG. Eu estou fazendo nutrição agora com a pandemia, eu resolvi especializar mais ainda, porque nutrição e farmácia hoje, elas têm um problema ético, né, que eu, como farmacêutico, eu não posso falar de alimentação como eu gostaria de falar, com o que eu já sei. Então, eu fazendo nutrição hoje, eu consigo falar dos dois, não tem mais, quebra esse problema ético meu. Eu sou educadora em diabetes pelo IDF, que é o International Diabetes Federation, pela SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, e a ADJ, que é a Associação de Diabetes Juvenil. Eu sou curadora e conteudista de área de saúde hoje, então faço muitos conteúdos para as indústrias farmacêuticas, para várias empresas, para o ICTQ também, né? Eu sou empreendedora e influenciadora digital na área de diabetes, sou professora, palestrante, tenho vários livros digitais já escritos, estão aí à disposição, depois, se vocês quiserem, pode me mandar uma coisa. E eu desenvolvi o método, que é o método DX Revolution, que eu desenvolvo para desenvolver as pessoas, profissionais de saúde, para atender as pessoas que têm diabetes. Então, eu vou te dar agora razões para você se especializar em diabetes. Quem está me ouvindo, se é estudante, se é profissional já na área, está em muito tempo e tal, porque eu tenho mais de 30 anos de formada e eu comecei a me especializar em diabetes há mais de 15 anos atrás. Então, eu não comecei no começo da minha carreira, eu comecei depois que eu comecei a vislumbrar um mercado onde eu tenho milhões de pessoas mal atendidas que precisam de conhecimento e esse conhecimento eu posso passar para elas. Então, é isso que eu quero passar para vocês hoje, essas razões. E eu escolhi 2 temas importantes para a gente falar aqui, que é a insulinoterapia, que eu vejo que muitos colegas me perguntam e têm dificuldade, e sobre o automonitoramento. Nós vamos falar sobre essas 2 coisas, números, razões para você se especializar, falar sobre a insulinoterapia, um pouco sobre insulinoterapia, e falar também sobre automonitoramento, que são dois gargalos. Eu falo, a gente tem gargalos aí. O maior gargalo hoje do tratamento de diabetes é a educação em diabetes. Nós, como farmacêuticos, somos educadores em saúde. Então, aí, nós temos, de cada 10 pessoas, de cada 10 adultos, um tem diabetes entre 20 e 79 anos. Nós temos hoje no mundo 537 milhões de pessoas com diabetes. Se a gente pegasse todas essas pessoas, 537 milhões de pessoas, colocássemos ela num lugar só, nós teríamos o 3º maior país do mundo. Já imaginou isso? Só perde para a China, para a Índia e
o terceiro maior país seria o país do diabetes, vamos falar assim. 2 em cada adulto não tem diagnóstico, ou seja, cerca de 50% das pessoas não sabem que tem diabetes. A gente está falando aqui, diabetes tipo 1, todos sabem que tem diagnóstico, porque é uma doença autoimune e a gente vai saber disso mais para frente. Mas são 10% da população que tem diabetes, mas 90% da população que tem diabetes são pessoas que têm diabetes tipo 2. E como é uma doença silenciosa e progressiva, muitas pessoas não sabem que tem diabetes. E a gente está aí na frente, na linha de frente, com faca e o queijo na mão, para fazer esse rastreamento, para poder mandar essa pessoa, encaminhar essa pessoa para o médico, para fazer um diagnóstico mais precoce, para evitar o quê? Complicações ao longo do tempo. 1 em cada 9 adultos, né, apresenta o quê? Tolerância à glicose diminuída. São 541 milhões de pessoas que podem estar aí já com diabetes ou em pré-diabetes. Cada 18 pessoas, né, cada 18 pessoas, uma tem o quê? Uma alteração da glicemia de jejum. E a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas que têm diabetes tipo 2, elas às vezes não apresentam alteração na glicemia de jejum, mas a glicemia pós-prandial. E elas não sabem que tem diabetes, porque normalmente quem tem diabetes ou pensa que tem diabetes faz o teste sempre em jejum. E não faz o teste no pós-prandial, 2 horas após a refeição, para saber se tem ou não diabetes. Olha outro dado interessante aqui, que é, a cada 6 nascidos vivos, cada 6 bebês que nasceram vivos, eles foram afetados pela hiperglicemia. E 80% dessas mães, elas tiveram diabetes gestacional e não foram, às vezes, diagnosticadas. Já ouviram falar de crianças que nascem com 6 quilos, 4, 5 quilos e tal, são bebês macrossômicos? Esses bebês macrossômicos, eles nascem com alto peso e grande tamanho, por quê? Porque a glicose ultrapassa a barreira placentária. E quando a glicose ultrapassa a barreira placentária, essa criança, no líquido amniótico, ela se alimenta daquela glicose que ultrapassou a barreira placentária e além da alimentação que ela recebe pelo cordão umbilical. Então, ela tem o pâncreas dela estimulado, altamente estimulado. E quando essa criança nasce, ela deve ser monitorada, por quê? É cortado esse fornecimento, esse autofornecimento de glicose que ultrapassa a barreira placentária. E com isso, ela tem que ser monitorada porque ela pode ter uma hipoglicemia. Ela pode ter uma hipoglicemia que pode levá-la a ter o quê? Porque crianças até 6 anos de idade têm que evitar a hipoglicemia, porque elas podem ter transtornos neurológicos, podem levar a ter retardo mental, coma e morte. Então, elas têm que ser monitoradas. 1 em cada 2 milhões, 1,2 milhões de crianças e adolescentes menores de 20 anos, fora os que já desenvolveram diabetes tipo 2, já passaram dos 20 anos, têm diabetes tipo 1. Desculpa, eu falei diabetes tipo 1, mas é diabetes tipo 1. Então, 1,2 milhões de crianças e adolescentes menores de 20 anos no mundo, já passamos de 1 milhão de crianças com diabetes e adolescentes com diabetes tipo 1 no mundo. De 3 em 4 pessoas vivem em países de baixa e média renda. Olha que interessante isso. Então, são países que estão em desenvolvimento ou subdesenvolvimento. São países que, às vezes, as pessoas não têm nem acesso à alimentação corretamente. E uma orientação é muito adequada. E esse dado aqui é alarmante. Está escrito milhões aí, mas é bilhões. Eu tinha que corrigir esse slide e eu esqueci de corrigir, desculpa. Então, 966 bilhões de dólares, ou seja, 11,5% do orçamento mundial para tratar de saúde é gasto com pessoas que têm diabetes. E 6,7 milhões das mortes que ocorreram em 2021 foram devido ao diabetes. Se a gente for parar para pensar, diabetes não mata, a AIDS também não mata. Você morre o quê? Das comorbidades que vêm juntas. Ou, eu tinha um cliente na minha farmácia que falava, diabetes é igual cupim, come de dentro para fora. E é isso mesmo. Então, diabetes, ela vai trazer, ela não vem sozinha. Ela te dá transtornos neurológicos, ela pode te levar também a ter uma nefropatia, uma cardiopatia, né, um evento cardiovascular. O que mais mata quem tem diabetes são os eventos cardiovasculares. As pessoas que têm diabetes, ela tem 2 vezes mais chance de ter um evento cardiovascular. As pessoas que têm um evento cardiovascular e têm um diagnóstico de diabetes posterior, essa chance dobra, então vai para 4, 5 vezes mais chance de ter um evento cardiovascular. Então, essas mortes por diabetes, às vezes, elas são subnotificadas justamente porque a pessoa não morre de diabetes, ela morre de uma nefropatia, ela morre de um evento cardiovascular e por aí vai.
Esses números aqui são muito interessantes. Se vocês forem ver aqui, conseguirem localizar aí agora, vocês vão ver que de 2003 a 2021, né, o aumento foi exponencial. O cor-de-rosa aí é o aumento exponencial. E o roxinho tem os anos, então, assim, se a gente for olhar números aqui, a gente vai ver que 2003, né, que quando começou o Atlas, primeiro foi a segunda edição do Atlas, acho que ele começou em 2000, 2001, se não me engano, tinha uma projeção de aumento muito menor do que foi a prevalência daquele ano. Então, aqui você tem várias, assim, esses pontinhos roxos que estão aí, tem um ano embaixo e tem a quantidade de pessoas que eles colocaram como, estimaram que teriam diabetes, e esse número está só aumentando. E levam a colocar aqui agora, que em 2045, né, isso foi agora em 2021, em 2045, eles acreditam que vão ter quase 750 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Tem muita gente para a gente atender, muita gente para a gente tratar. O Brasil, até 2018, 2017, ele era o quarto lugar no mundo em número de casos de diabetes. Em 2019, o Paquistão passou o Brasil, tá? Então ele perdia só para a Índia, China e Estados Unidos. Se a gente for ver, a barra amarela é a barra de número de pessoas com diabetes e a barra cor-de-rosa é a barra do valor de orçamento em dólares que é gasto. Então, a gente vê que os Estados Unidos gasta muito mais dinheiro com as pessoas que têm diabetes. O Brasil está equilibrado ali, gasta mais ou menos $1, pouquinho para cada pessoa com diabetes. Se a gente for ver a Índia, gasta pouquíssima coisa, o Paquistão gasta menos ainda e tem muito número, e a Indonésia passou o Brasil também. Então, o Brasil hoje é o 6º lugar em número de casos de pessoas com diabetes no mundo. Então, qual que é o papel do farmacêutico agora no cuidado com a paciente com diabetes, né? Paciente diabético. Opa, passei um monte de slide aqui de uma vez só. O farmacêutico, ele tem o quê? Ele vai trabalhar na gestão do diabetes. O que ele pode fazer? Ele vai ajudar na detecção, na educação e no caminhamento de indivíduos com risco de desenvolver diabetes. Então, ele pode fazer esse rastreamento e fazer um diagnóstico. A gente não faz diagnóstico, quem faz o diagnóstico é o médico, mas você pode fazer esse caminhamento para fazer o diagnóstico correto e o médico iniciar esse tratamento precocemente, evitando complicações. Oferecer o quê? Educação direcionada, educar esse paciente, falar na linguagem dele é primordial, é fundamental. Monitorar pressão arterial, peso e colesterol. Por quê? A gente pode ter o quê? Uma síndrome metabólica. A gente sabe hoje que a gordura abdominal, né? 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2, elas estão com sobrepeso ou obesidade. E aquela gordura abdominal, ela aumenta o quê? A resistência à insulina. A insulina que é produzida pelo pâncreas, ela não consegue desempenhar o papel dela corretamente. Então, essa perda de peso e perda da gordura abdominal é fundamental. Então, a gente pode orientar esse paciente dentro do consultório a melhorar a pressão arterial dele, a melhorar o peso dele e também melhorar o colesterol dele e assim, consequentemente, melhorar os níveis de glicose dele no sangue. Lembrar os pacientes da importância dos exames regulares. Ele tem que frequentar o médico periodicamente. Tem que lembrar que o diabetes é uma doença progressiva. E ela pode ir aumentando, né? A intolerância à glicose vai aumentando, a resistência à glicose vai aumentando, e com isso, né, a resistência à insulina, desculpa, vai aumentando, e com isso essa pessoa tem que mudar o tratamento dela. Então, a saída ao médico periodicamente vai fazer com que ela vai saber se o tratamento está sendo eficaz naquele momento ou se tem que mudar dose de medicação, se tem que passar a usar um análogo de incretina, se tem que passar a usar uma insulina. Então, tudo isso é necessário se fizer os exames regularmente. Dar um suporte de monitoramento da glicemia desse paciente, monitorar, promover a adesão do paciente ao tratamento, porque muito paciente abandona o tratamento no meio do caminho, justamente porque faz teste de glicose somente em jejum, acorda, faz antes de dar bom dia para o companheiro que está do lado na cama, faz o teste, tá legal, tá bom, então eu me curei. Não. O objetivo do tratamento do diabetes é manter os níveis de glicose no sangue dentro dos níveis normais. A gente tem que lembrar disso. Então, a gente tem que lembrar o paciente disso. Está normal, quer dizer que o seu tratamento está sendo eficaz. Mas esse tratamento tem que ser eficaz antes e pós-refeição. Ele também tem que ser orientado isso, porque ele não sabe que ele tem que também monitorar no pós-refeição, e a gente vai ver isso na hora que a gente for falar de automonitoramento. Também identificar e resolver os problemas que tem com o uso de medicações. Quem usa metformina, por exemplo, muitas vezes não tem tolerância a essa metformina, por quê? Pode ter algum transtorno gastrointestinal. Então, orientar esse paciente a voltar para o médico, mudar e solicitar uma mudança de medicação. A gente tem medicamentos mais modernos. A metformina é um dos medicamentos mais antigos, mas mais antigo que a metformina é a insulina. E a insulina, a descoberta dela ano passado,
fez 100 anos, né? E esse ano, em janeiro, fez 100 anos que a insulina foi usada como terapia para tratamento de diabetes pela primeira vez na vida. Então, a gente vai ver isso também. Uma aguinha. Com a intervenção farmacêutica, a gente quer o quê? Melhorar o quê? Os marcadores clínicos para quem tem diabetes, que é a glicemia, a insulina, a hemoglobina glicada, a pressão arterial e o peso, que a gente já falou. A gente vai melhorar o quê? A qualidade de vida de quem tem diabetes. Gente, hoje a minha missão de vida é melhorar a qualidade de vida de quem tem diabetes. Se cada colega meu, cada futuro colega meu que está assistindo aí essa live agora, esse webinar agora, conseguir transformar a vida de uma pessoa com diabetes, você está me ajudando a cumprir a minha missão nesse mundo, nessa vida. Tá? Então, eu preciso de você como agente multiplicador. Quando eu vendi a minha farmácia, eu queria fazer educação em diabetes para o paciente, mas eu percebi que não adiantava eu fazer educação em diabetes só para o paciente, se o profissional de saúde que está lá na ponta, né, está lá atendendo o paciente, pode ser ele um enfermeiro, pode ser ele um farmacêutico, ele não tem conhecimento de como faz o tratamento e não tem conhecimento de como orientar esse paciente. Então, é muito importante vocês entenderem como orientar. E a gente não pode ter medo, não, de médico, não pode ter medo de nada. A gente tem que saber, conhecer, estudar. Estudar, eu estudo todos os dias. O Marcos falou, vamos embora estudar? Vamos estudar, gente. Eu estudo todos os dias. Eu, como influenciadora digital, recebo perguntas de colegas farmacêuticos, de enfermeiros, fisioterapeutas e também de pessoas que têm diabetes. E essas pessoas, às vezes eu não sei responder, o que eu faço? Eu vou estudar aquilo ali para poder responder aquela pessoa de melhor forma possível. Então, eu estudo todos os dias. E 90% do que a gente aprende, você pode saber disso aí. A gente aprende quando a gente está ensinando alguém. Com certeza é isso. Promover também, né, a melhoria do conhecimento sobre a doença, eu acabei de falar sobre isso. Dar satisfação do paciente com os serviços farmacêuticos que a gente está prestando, diminuir o custo do cuidado da saúde e hospitalização, consultas e emergências de complicações do diabetes. O maior custo do diabetes hoje é com hospitalização e tratar, né, das complicações, como perder a visão. O paciente pode perder a visão, pode ter uma amputação. Então, são pacientes que podem ficar incapacitados na sua idade produtiva. Isso aqui é uma adaptação que eu fiz da Associação de Educadores em Diabetes Americana, tá? Então, eles falam, o objetivo de cuidado do diabetes é o quê? Prevenir as complicações e otimizar a qualidade de vida. Se a gente for ver aqui que o Ministério da Saúde fala sobre o que é ser saudável, não quer dizer que você tenha ausência de alguma enfermidade, mas você está com bem-estar físico, mental, psicológico ali, né? E você saber, tá? Então, eu conheço muitas pessoas que têm diabetes, que são muito mais saudáveis de pessoas que não têm diabetes, têm muito mais qualidade de vida. Quando a gente fala que quem tem diabetes tem que mudar os hábitos, tem que adotar hábitos saudáveis como alimentação balanceada e atividade física regular, isso não é privilégio de quem tem diabetes. Isso é para qualquer pessoa que quer ter uma vida saudável, ela tendo uma enfermidade ou não. Então, todo mundo pode ter uma vida saudável, mesmo tendo uma enfermidade, mas tem que saber controlar. Então, a gente vai fazer a avaliação das características desse paciente dentro do consultório, saber o que é bom para ele, o que não é, né? Vai ver quais os fatores que afetam, né, o tratamento dele. Às vezes ele não tem condição de comprar uma medicação de ponta, não tem condição de comprar aquela alimentação, mas a gente pode orientar ele melhor. Ver os fatores específicos, né, para compartilhar um plano, traçar um plano de gestão para ele, acertar com ele esse plano, de fazer um acordo com ele, se possível até por escrito, né? Porque quando a gente escreve, a gente assina um acordo, a gente põe aquilo em ação, ou quando mexe no bolso, a gente põe aquilo em ação, esse plano, implementar esse plano e acompanhar esse plano junto com ele, né? Depois fazer a revisão desse plano e voltar tudo de novo. Traçar metas para ele, metas que ele consegue alcançar. Não adianta eu falar assim, você tem que perder 20 quilos em 3 meses. Não vai acontecer isso. Mas se quem tem diabetes perder de 5% a 10% do peso inicial, a mudança de qualidade de vida dele já vai ser notada até por ele e por qualquer pessoa que vive ao redor dele. Então, a gente tem que traçar planos, metas palpáveis, metas que ele consiga alcançar. A gente não pode esquecer nunca disso. Quem precisa de insulina para viver? Então, vamos falar um pouquinho de insulina. Responde aí nos comentários para mim quem precisa de insulina para viver. Eu quero saber quem é que precisa. Vou entrar aqui nos comentários para saber quem é que sabe quem precisa de insulina para viver.
esse notebook vai cair daqui a pouco. Quem precisa de insulina para viver? Vamos lá. Ninguém respondeu aqui para mim ainda. Depois me mostra, depois se você puder, alguém puder, põe para mim aqui quem respondeu e quem precisa de insulina para viver, que eu vou continuar a aula aqui. A gente tem muita coisa para ver. Bom, a Amanda acertou, todos nós, a Ione acertou, Renália acertou, e todos nós precisamos de insulina para viver. Exatamente isso, gente. Todos nós precisamos de insulina para viver. Por quê? Porque a insulina é fundamental para fazer o transporte da glicose, que vem do carboidrato que nós alimentamos, do alimento que a gente ingeriu, que é metabolizado, transformado em glicose. Então, ele é transformado em glicose, vai para a corrente sanguínea, e a insulina que promove esse transporte da glicose para dentro da célula, para ela ser usada como energia. Então, todos nós precisamos de insulina. Mas quem tem diabetes tipo 1 não tem produção de insulina pelas células beta do pâncreas. Então, ela precisa de insulina exógena, ela precisa aplicar a insulina. Quem tem diabetes tipo 2, 30% das pessoas, cerca de 30% das pessoas que têm diabetes tipo 2, têm necessidade também de aplicação de insulina exógena. Não quer dizer que mudou o tipo de insulina, de diabetes, desculpa. Não quer dizer isso, mas ela tem necessidade de insulina também. E o pâncreas, tem muita gente que pergunta assim, mas o meu pâncreas parou de funcionar? Não, o pâncreas continuou funcionando, porque as células alfa são responsáveis pela produção de glucagon. Tem células que produzem o quê? Enzimas e líquidos que são usados na digestão. Então, tudo isso é necessário. Então, a insulina é um hormônio produzido pelas células alfa do pâncreas que promove o quê? A entrada, o transporte da glicose da corrente sanguínea, do alimento que foi metabolizado que nós ingerimos, do carboidrato, para dentro da célula para promover energia para o nosso corpo funcionar. Então, o que é diabetes? Diabetes é quando a gente tem essa questão aí, que a glicose não saindo para dentro da célula, ela fica na corrente sanguínea, ela não fornece energia para o nosso corpo funcionar. Então, diabetes tipo 1, como eu falei, é uma doença autoimune, onde tem destruição, né? O nosso mecanismo de defesa não reconhece mais as células alfa do pâncreas e destrói essas células alfa do pâncreas, e elas não produzem nem secretam mais insulina, então é necessário o uso de insulina exógena. O diabetes tipo 2 é uma doença que pode ser prevenível através de mudança de hábitos de vida, adotando alimentação saudável, perda de peso, muitas vezes, e tem um fator de hereditariedade que não existe em quem tem diabetes tipo 1. Então, quem tem pai e mãe que tem diabetes tipo 2, faz parte do grupo de risco de pessoas que têm diabetes, pode desenvolver diabetes tipo 2. Você pode prevenir isso? Pode. Como? Mudança de hábitos e adotando hábitos saudáveis na sua vida. O diabetes gestacional é aquele diabetes que aquela mulher nunca teve diabetes, durante a gestação, lá pela 28ª semana, devido aos hormônios da gestação, que aumentam a resistência à insulina, desenvolvem uma hiperglicemia e aí elas desenvolvem um diabetes gestacional. Essas mães também fazem parte do grupo de risco de mais tardiamente fazerem parte, desenvolverem diabetes tipo 2, e essas crianças que foram geradas de mães que tiveram diabetes tipo 2 também têm a chance, fazem parte do grupo de risco de desenvolverem diabetes tipo 2 mais para frente. Então, quem precisa de insulina para viver? O uso de insulina não determina o tipo de diabetes, né? Como nós falamos, todas as pessoas precisam de insulina para viver. Quem tem diabetes tipo 1, logo após o diagnóstico, já precisa usar insulina exógena. Quem tem diabetes tipo 2 pode ter a necessidade de usar insulina exógena. E quem tem diabetes gestacional também pode ter a necessidade de usar insulina exógena durante a gestação. E existem insulinas que são seguras para esse tratamento, que não vão afetar a criança. O que vai afetar o feto, o bebê, é a glicose que ultrapassa a barreira placentária, levando ao nascimento de bebês macrossômicos. Qual a diferença, então, entre os tipos de insulina exógena? Hoje, a gente tem análogos de insulina basal e análogos de insulina ultra-rápida, que é a terapia basal, bolos, que elas tentam imitar, né, a fisiologia da insulina humana normal, da insulina que a gente produz. Então, a gente tem aqui café da manhã, almoço, jantar. Né? Então, quando a gente se alimenta, a gente tem um pico de glicose. Todos nós somos assim, não é só quem tem diabetes, todas as pessoas são assim. A gente se alimenta, a gente tem um pico de hiperglicemia e a gente vai ter também um pico de quê? A faixa preta aí vai ser o quê? O pico de
hiperinsulinemia, ou seja, nosso corpo vai produzir um pouco mais de insulina durante 2 horas, então ela vai ter que baixar essa quantidade de glicose para a gente não ter consequências mais graves. Então, antes da refeição, jejum, os níveis ideais para quem não tem diabetes é de até 99 miligramas por decilitro de sangue de glicose. Quem não tem diabetes também, até 2 horas após uma refeição, tem que estar menor que 140. Gravem isso aí, anota isso daí, porque é muito importante vocês saberem disso, tá? Então, antes da refeição tem que estar menor que 99 e após a refeição, 2 horas após, menor que 140. A gente vai falar sobre tempo no alvo, vocês vão ver como é um pouquinho diferente quem tem diabetes e quem não tem. Então, as insulinas, análogos de insulina ultra rápida, análogos de insulina basal, elas tentam imitar a insulina endógena, tá? A fisiologia da insulina endógena. Então, a insulina basal, ela é usada para quê? Ela é usada para regular os níveis de glicose entre as refeições. A insulina basal, ela é usada para regular os níveis de insulina durante a refeição. Então, aquele pico, ela tem que ter um pico maior de ação, ela tem que começar a agir mais rápido, ela tem que durar pouco tempo no nosso organismo. Esse aí é o que a gente precisa saber, tá certo? Então, o que difere uma insulina da outra? O tempo que ela vai iniciar a ação, que pode variar de 5 minutos até 2 horas, dependendo do tipo de insulina, se é uma insulina basal, uma insulina bolus. O tempo que ela vai atingir esse pico de ação, tá? Então, pode demorar de 1 a 3 horas, dependendo da insulina. Os análogos de insulina basal hoje, eles normalmente não atingem pico, eles não têm pico, então isso promove o quê? Menos crise de hipoglicemia. Então é interessante, porque a NPH, que a insulina humana NPH, ela é a mesma insulina regular, mas ela tem a adição de zinco e protamina para aumentar o tempo de ação e também diminuir um pouco o pico de ação dela se eu uso regular. Com NPH, esses picos podem se intercalar e com isso eu posso levar o paciente a ter o quê? Uma crise de hipoglicemia. E também o tempo que ela vai durar no nosso corpo. Então, tem insulinas que duram de 2 a 42 horas de ação dentro do nosso organismo. Nesse gráfico aqui, vocês estão vendo aqui, eu tenho ali a Tecnosfer, que é a insulina inalável, né, que é a Fresa, o nome comercial dela. Eu tenho ali a Festaspart, que é a Fiasp, que são insulinas as mais novas que foram lançadas. Depois a gente tem também aqui insulinas, que são as insulinas de ação rápida, que elas têm um pico mais, elas começam a agir mais rápido, têm os picos maiores, né? Então vocês estão vendo ali, os picos são mais altos, e tem um tempo de duração menor, elas vão durar no máximo, com uma regular aqui, até 6 horas, que é esse verdinho, se não me engano aqui, tá certo? A gente tem a NPH, que tem um pico de ação, a gente tem a glargina 100 UI, a gente tem a glargina 300 UI, e a gente tem a degludeca, né, que são insulinas, análogos de insulina de ação basal. Não, tá vendo que os picos são menores que os picos, então, como o NPH tem um pico maior, se eu intercalar uma NPH com uma insulina de ação regular rápida ou uma ação ultra rápida, eu posso levar essa pessoa a ter crises de hipoglicemia. Então, por isso que é importante saber fazer essa terapia basal bolus muito bem feita. Isso é o médico que vê, mas a gente consegue ver diferenças, entender isso aí, faz com que a gente veja diferenças e a gente pode encaminhar esse paciente para o médico e falar assim, eu acho que a gente pode mexer aqui, mexer ali, mas você só pode mexer em doses de medicação, quem é farmacêutico, com autorização por escrita do médico. Você pode, se você mora numa cidade menor, por exemplo, numa região menor, você pode fazer um acordo com aquele médico que vai assinar e te deixar fazer esse ajuste de dose de insulina. Mas se você não tem isso por escrito, você não pode fazer. Mas é possível fazer sim, e quando você faz uma pós em farmácia clínica, você vai aprender isso. Isso aqui é a regra de ouro da Associação Americana de Diabetes. Então, a gente tem insulina, né, que controla os níveis de glicose antes das refeições, que são a insulina basal, e a insulina das refeições, que são a rápida, a regular, ou as ultra rápidas, ou a ultra rápida, como a Fiasp, né, que é a Festaspart, que controla os níveis de glicose após as refeições, para que a gente não tenha uma hiperglicemia pós-refeição e consiga baixar isso ali dentro de 2 horas. Essa aqui, para vocês conhecerem, é a insulina inalada Tecnosfer, que o nome comercial dela é a Fresa.
ela é uma insulina ultra rápida, ela é inalada, ela não é aplicada. Inalada não, ela é chamada de inalada, mas ela é aspirada. Você põe essa pontinha na boca, na hora que você aperta, você aspira. Então, ela é aspirada. Se a gente for lembrar, o nosso pulmão, ele tem um tamanho de uma quadra de tênis, então ele tem uma base de absorção ali, um tecido de absorção muito rápido. Essa insulina chega no nosso pulmão e em 1 minuto ela já está na corrente sanguínea, e em máximo 12 minutos ela já está agindo, tá? Então ela já está agindo, baixando a glicose, já começou a baixar a glicose. Então ela atinge o pico de ação dela muito mais rápido do que as insulinas injetáveis, que a gente vai injetar no subcutâneo, lá para a corrente sanguínea, para ela começar a ir para os receptores das células, para poder promover o transporte da glicose para dentro da célula. Então, a gente tem lá, eu mostrei para vocês, a gente tem lá um refilzinho azul, um refilzinho verde, um refilzinho amarelo, que a gente pode combinar. Então, tem um de 4, o azul é de 4 unidades, o de verde é de 8 unidades, e o amarelo de 12 unidades. Então, dependendo da quantidade de unidade que você tem que usar, você faz combinações desses refilzinhos e vai aspirar um de cada vez. Onde que a gente deve aplicar? Onde que a insulina deve ser aplicada, então? A insulina é aplicada no tecido subcutâneo, que é a gordura entre a pele, né? A gente tem a pele, a epiderme e a derme. Abaixo da derme, a gente tem um tecido adiposo, que é chamado de subcutâneo. Depois desse subcutâneo, a gente tem os músculos. Então, essa gordurinha que fica entre a pele ali e o músculo é o tecido adiposo, que é o subcutâneo. A insulina, ela é programada, a insulina injetável é programada para ser aplicada ali, tá? Nesse tecido subcutâneo, porque ali ele tem um tempo que ele vai ser passado, ser absorvido, vai para a corrente sanguínea, vai começar a agir. Tá? Tem algumas insulinas que formam depósitos, dependendo do tempo de ação dela, ela forma os depósitos no subcutâneo e vão sendo liberadas lentamente. A gente pode aplicar insulina tanto no abdômen, na região do braço, que eu até mostro, que o braço, tem muita gente que aplica insulina aqui é músculo, então a gente tem que aplicar insulina aqui, eu chamo de o músculo do tial, né? Que ali a gente está aplicando no subcutâneo, realmente. A gente pode aplicar também nas coxas, na região frontal da coxa, na região lateral externa da coxa, nunca na lateral, na parte interna da coxa, que é mais vascularizada, então pode cair na corrente sanguínea diretamente, e aí vai levar o quê? Vai ser absorvida mais rápido, vai agir mais rápido, levando à crise de hipoglicemia. Vocês estão percebendo como que o tratamento de diabetes é rico em detalhes, que o diabo não mora só nos detalhes aqui, mas o diabo mora nos detalhes do tratamento de diabetes também, esse ditado é muito importante. E a gente pode aplicar também nas nádegas no quadrante superior, que é a parte que a gente chama da região de pôr carteira, né? O homem põe a carteira no bolso, ali aquela região a gente também pode aplicar. É importantíssimo fazer o rodízio do local de aplicação para evitar o quê? A lipodistrofia ou a lipotrofia, que é o acúmulo de gordura ou a perda de gordura do subcutâneo naquela região. Então, o local que eu apliquei a primeira vez, eu tenho que aplicar novamente, só posso aplicar novamente 14 dias após. Então, existem hoje, como é que eu falo, esquemas, né? Você pode fazer um esquema de rodízio para ensinar o paciente. A gente também mapas de aplicação, e para cada local de aplicação, a gente tem que ter 1 centímetro de distância um do outro. E se eu for aplicar 2 insulinas de ações diferentes no mesmo momento, que isso pode acontecer, né? Se não for uma regular com NPH, que eu estou aplicando com seringa, que eu posso fazer a mistura na mesma seringa e aplicar até posteriormente, deixar armazenado, ou se for uma NPH com uma ultra rápida, que eu tenho que fazer a mistura na mesma seringa, mas tenho que aplicar no mesmo momento, eu tenho que, se eu estou aplicando um análogo de insulina basal, que eu não posso misturar com nada, que senão eu vou alterar o pH dessa insulina, ela vai perder a ação. Então, eu tenho que fazer 2 aplicações, eu tenho que aplicar em locais diferentes. Um detalhe muito legal, muito importante, que você deve saber, para explicar no consultório, é o seguinte: bom, a pessoa joga tênis, por exemplo, e ela destra. Então, hoje é o dia que ela vai jogar tênis, ela vai usar o braço direito. Então, não aplique a insulina ultra rápida no braço, porque ela vai aumentar o movimento daquele músculo. O que vai acontecer? A absorção vai ser mais rápida, podendo levar a uma crise de hipoglicemia. Eu vou aplicar na coxa e eu faço ciclismo, eu ando de bike todo dia. Então, evite aplicar na coxa a ultra rápida, aplique a basal ali, evite aplicar a ultra rápida ali, para que a movimentação daquele músculo, a absorção vai ser mais rápida, e com isso você pode ter uma crise de hipoglicemia.
Como saber, então, o tamanho da agulha ideal? Isso é muito importante. Dependendo do tamanho da agulha, eu posso ter aplicações o quê? Intramusculares. Eu já falei para vocês, se eu aplico uma insulina e ela vai direto para o músculo, essa absorção é muito mais rápida e eu vou levar a crises de hipoglicemia. A gente trata diabetes para quê? Para tratar, cuidar dos problemas, né, problemas agudos, né, e dos problemas crônicos. E os problemas agudos são a hiperglicemia e a hipoglicemia que a gente tem que evitar. Então, hiperglicemia, dependendo do que eu alimentei, ou apliquei uma quantidade de insulina menor, ou a hipoglicemia, ou apliquei uma quantidade de insulina maior, a gente vai ver depois, quando a gente for falar de automonitoramento, como que isso é possível acontecer. Ou se eu aplicar no músculo também, eu posso ter uma hipoglicemia, porque a absorção, a insulina foi programada para ser aplicada no subcutâneo, para assim ser absorvida, ter um tempo de absorção, para cair na corrente sanguínea e começar a sua ação. Tá? Então, eu tenho que evitar. O subcutâneo, repetindo, é aquela gordurinha que está entre a pele e o músculo. Então, o tamanho da agulha. Hoje existem estudos já, tá, que falam o seguinte, a maioria das pessoas, a espessura da pele, ela não passa de 2 a 2,5 milímetros, ok? Então, sim, de 1,25 a 2,5 milímetros. 90% das pessoas que têm pessoas, independente da raça, da idade, do porte físico, qualquer outra coisa, tá certo? Então, a maioria, 90% das pessoas tem a pele com essa espessura. A menor agulha que eu tenho hoje, para caneta, é de 4 milímetros de espessura. E a menor agulha para seringa é de 6 milímetros de espessura. Então, a gente tem que evitar ao máximo aplicar essas. Então, as insulinas, as agulhas de 13 a 12,7 milímetros de espessura, não, de comprimento, desculpa, estou falando de espessura, mas é comprimento, as de 12 milímetros, de 0,7, 13 milímetros de comprimento, elas já estão sendo descontinuadas. Os maiores fabricantes já nem vendem mais, você não acha muitas, às vezes, para comprar. Alguns fabricantes pequenos ainda têm, mas é difícil de achar, tá? Então, hoje, a gente tem no comércio aí o quê? 8 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros e 4 milímetros. Sendo que as seringas, né, eu tenho a menor da seringa é de 6 milímetros e a menor para caneta é de 4 milímetros. E qualquer pessoa, independente da idade, do sexo, do porte físico, da raça, da religião, do credo, de qualquer coisa, ela pode usar uma agulha de 4 milímetros. Se ela vai usar seringa, vai ser de 6 milímetros. Para evitar o quê? Essa aplicação intramuscular. Então, nessa imagem que vocês estão vendo agora, a gente tem o quê? Lá a pele, a gente tem uma agulha de 4 milímetros, desculpa, comparando com uma agulha de 8 ou de 13 milímetros. Então, vocês estão vendo que ela pode ultrapassar a parte vermelha é o músculo e a parte amarela é o subcutâneo, que é o tecido adiposo abaixo da pele, né? E entre o músculo e a pele. Se eu aplico sem fazer prega com uma agulha de 4 milímetros, a minha chance de atingir o músculo é mínima. Se eu faço prega, minimiza mais ainda. Então, se eu faço uma prega de aplicação com uma agulha de 4 milímetros, eu minimizo mais ainda esse risco de aplicar no músculo. E se eu tenho uma agulha maior, a chance de aplicar no músculo é muito maior, e levando essa crise de hipoglicemia. Então, aqui, para a gente finalizar agora essa questão de insulinoterapia, eu tenho aqui esse slide que é muito interessante, é uma adaptação também das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Você tem uma agulha de 12,7 milímetros, 13 milímetros, eu tenho 45% de chance de aplicar no músculo. Essa chance passa para 15% quando eu tenho uma agulha de 8 milímetros, e quando eu tenho uma agulha de 6 milímetros, muda para 5% de risco de aplicar no músculo, e essa chance é menor que 1% quando eu uso uma agulha de 4 milímetros. Então, assim, a gente tem, essa aqui é a regra de ouro. Tem exceções? Sim, tem exceções. Pessoas que estão muito debilitadas, né, idosos muito debilitados, que têm um pouco subcutâneo, atletas que têm 99,90% de músculo, crianças que estão muito magrinhas, desnutridas também, têm um pouco subcutâneo. Então, essas são as exceções. Para essas exceções, a gente pode, em vez de usar um ângulo de 90 graus, que é o ideal hoje, é usar um ângulo de 90 graus para inserir a agulha na pele, a gente pode fazer um ângulo, promover a prega subcutânea e fazer um ângulo de 45 graus nessas pessoas que são exceção à regra. Tá certo?
a gente vai começar a falar sobre o automonitoramento, né? Bom, vamos continuar aqui então, pessoal. A gente vai falar agora sobre glicemia capilar, por que, quando e como fazer. Eu vou contar só uma historinha para vocês aqui, só para vocês entenderem. Eu nunca pensei que eu fosse virar professora, para vocês terem ideia. Eu sempre fui empreendedora, já vendi cesta básica, já vendi sapato, já trabalhei na L'Oréal, já trabalhei em laboratório de indústria farmacêutica de diagnóstico, montei a minha farmácia porque eu queria ficar em casa para cuidar dos meus filhos, como eu contei para vocês no início aqui. Então, assim, empreender, todo mundo pode empreender, e o empreendedorismo não quer dizer que você tem que ser empresário. Vou falar isso para vocês, porque o Marcos falou ali, muito interessante. Empreender não quer dizer que você seja empresário. Empresário é dono de empresa. Empreender quer dizer trazer inovações. Você pode trazer inovações para o negócio que você é empregado. E você está empreendendo também, por que não? E ser valorizado pelo seu patrão. E ser mais bem remunerado pelo seu patrão. Então, você pode empreender sem ser empresário. Não é o empresário que é empreendedor. O empreendedor é aquele, guarda aí, põe na cabeça. É a pessoa que traz inovação para o seu negócio. O negócio pode ser um negócio de terceiros, mas a pessoa que traz inovação. E você pode ter certeza, se você trouxer inovações, essas inovações levarem a mais lucro para o seu patrão, né, para o dono do empreendimento, com certeza você vai ser mais bem remunerado, porque ele não vai querer te perder. Você pode ter certeza disso. Então, fica esperto aí e comece a estudar mais sobre empreendedorismo, inovações, aprenda, faça aquilo que seja melhor. Conhecimento, gente, conhecimento está aqui, ninguém te tira. Tá? Deixei essa deixa aí. Não estava na programação, não, mas espero que vocês gostem disso aí, tá bom? Então, vamos falar sobre glicemia capilar. O que é glicemia capilar? Então, a gente usa o quê? O testezinho de ponta de dedo lá, que a gente usa um medidor de glicose, a gente tem uma tira e a gente faz uma punção digital, e nessa punção digital a gente tira um pouquinho de sangue, põe na tira e vê o resultado. Para que serve esse monitoramento? Ele não serve para diagnóstico, como muitos colegas já me perguntaram, então a gente vai falar sobre isso aqui também. Ele serve para controlar o tratamento. Controlar o tratamento e tomar decisões. Imagine se você entra dentro de uma caverna escura, tá? E você não tem uma lanterna. Você vai sair batendo cabeça de pedra em pedra. E como é que você vai saber onde é que você está, onde está a saída e tudo mais? O monitor de glicose, para quem tem diabetes, é a lanterna dentro da caverna escura. É simples assim. Por quê? Porque ele vai mostrar para ele, ó, sua medicação está fazendo o efeito que a gente espera. Está demonstrando que sua glicose está ficando dentro dos patamares que a gente precisa estar para você ter menos complicações. Vai mostrar que a alimentação que você está ingerindo não está impactando tanto na sua glicemia. Vai mostrar que aquela atividade física que você está fazendo também não está, ela está fazendo um efeito benéfico para a sua saúde. Então, o monitoramento da glicemia serve como o quê? Orientação, não serve para diagnóstico, tá? Não serve para diagnóstico por quê? Porque quando a gente faz o teste de glicemia capilar, a gente está usando sangue total, plasma com hemácias, plasma, células brancas e células vermelhas. Então, eu tenho interferentes aí. Quando eu faço no laboratório, ele é mais preciso, porque o plasma é separado da parte vermelha e a gente só faz quantifica a quantidade de glicose dentro do sangue somente com plasma. Então, a gente retira vários interferentes. Então, é o teste mais preciso e é o teste que é necessário para fazer diagnóstico. E primeiro que diagnóstico quem faz é só o médico. Farmacêutico não faz diagnóstico. Mas farmacêutico pode fazer rastreamento. É isso que a gente está falando aqui. O que o farmacêutico pode fazer no consultório com diabetes? Rastreamento de risco de desenvolvimento de diabetes, ou até descobrir que essa pessoa já está desenvolvendo, já desenvolveu diabetes, mas encaminhá-la para o médico, para ela fazer o diagnóstico correto e para ela poder fazer o quê? Iniciar o tratamento de forma precoce, evitando o máximo de complicações que vem junto com o pacote do diabetes, aí, como eu falei para vocês. Diabetes nunca vem sozinho, é um pacote, tá? A gente tem aqui, ó, hemoglobina glicada versus glicemia média estimada. Muitas pessoas têm essa dúvida. O que é hemoglobina glicada? E o que é a glicemia? A glicemia é como se eu estivesse tirando aqui, peguei meu celular aqui agora, vou tirar uma foto aqui agora, desse momento aqui, dessa aula aqui agora com vocês, tá? Então, isso aqui é a glicemia. Ela mostra a quantidade de glicose que eu tenho naquele momento.
É como se você entrasse no seu internet bank agora, olhasse o seu saldo e visse, olhasse lá, ó, tem X reais no saldo bancário agora. E a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, ela vai mostrar o quê? A média de glicose que você teve no seu sangue nos últimos 2 a 3 meses. Por quê? A gente tem uma parte, uma porção da hemoglobina, que a hemoglobina é aquela proteína que fica na hemácia, que carrega o sangue para todos os nossos células do nosso corpo. E quando a gente tem glicose na corrente sanguínea, isso acontece com todas as pessoas, inclusive as que não têm diabetes, uma parte da glicose que está na corrente sanguínea se liga na hemácia. E ela se liga na hemácia, essa ligação é irreversível, ela não se desfaz. Só que a hemácia, ela tem um tempo de vida média de 2 a 3 meses. Ou seja, nosso sangue está sempre renovando, sempre sendo renovado. Então, eu consigo medir o percentual que eu tenho de glicose ligada nessa hemácia, nessa porção que é a hemoglobina glicada A1C, né? Que é a porção A1C. Então, a gente medindo ali, a gente consegue saber se você teve uma hiperglicemia ou se os seus níveis de glicose estavam normal, dentro dos níveis normais. Então, é igual o saldo bancário. A gente faz uma média estimada. O que entrou, o que saiu durante os últimos 30 dias, durante aquele mês, você tem um saldo bancário. Então, a hemoglobina glicada, ela te mostra o que você tem ali de média de saldo bancário, de que entrou, o que saiu na sua corrente, no seu banco, né, no seu dinheiro. E a glicemia, a gente faz assim, a gente tira a fotografia daquele momento. Eu vou sair daqui agora, depois que eu acabar essa aula, por exemplo, e vou passar e vou comprar uma pizza. Então, eu vi quanto que eu tenho de dinheiro no banco e vou fazer meu cartão de débito. Quando eu voltar para casa e for olhar de novo, eu paguei a pizza. Então, eu tenho um valor diferente. A glicemia é a mesma coisa. Eu acho que, não sei se ficou claro, se não ficou claro, põe aí que depois a gente responde, tá certo? A seta verde, então, eu tenho o quê? Pessoas que não têm diabetes, elas podem ter hemoglobina glicada até 5,7. Isso quer dizer que elas têm uma glicemia média estimada de 117 miligramas por decilitro de sangue. Ok? Certinho? A seta vermelha mostra que a hemoglobina glicada acima de 6,4, né, que é o ponto de corte ali, eu tenho uma hemoglobina glicada média, uma glicemia média estimada de 140 miligramas por decilitro de sangue. E pré-diabetes? Hoje me perguntaram, né? Eu tenho um programa nas minhas redes sociais, no meu YouTube, no canal do YouTube, no meu Instagram, que é o Almoço com Educação, toda terça e quinta, meio-dia. E hoje me perguntaram, existe mesmo pré-diabetes? Existe pré-diabetes. Quem está nesse intervalo ali entre uma glicemia maior que 100 e menor que 126 são pessoas que têm pré-diabetes. Então, está nesse intervalo de hemoglobina glicada de 5,7% e 6,4% é pré-diabetes. Vai virar diabetes? Não sei. Se eu soubesse os números da Mega Sena, eu jogaria. Então, eu não sei. Ninguém sabe. Agora, o que você pode fazer? Se tiver que perder peso, perca peso. Orienta o paciente para perder peso. Oriente o paciente para adotar hábitos saudáveis, para que esse pré-diabetes não se transforme em diabetes. Porque uma vez tendo diabetes, o diabetes não tem cura. Ainda não tem cura. Nem tipo 1, nem tipo 2, tá? Mas tem controle. Você pode entrar em remissão no diabetes tipo 2, fazendo uma cirurgia metabólica. São outras coisas que a gente pode falar de coisas que estão acontecendo aí, né? Mas tem cirurgia metabólica hoje, que pode reverter, porque quando a gente fala em reverter, eu não gosto de usar essa palavra, a gente fala em voltar ao estado normal. A gente pode controlar, a gente pode entrar em estado de remissão. Porque reverter a gente nunca vai ter, não tem cura. E muitas pessoas acham que está curado, e a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas. As pessoas que fazem teste de glicose só em jejum, acham que tomando a medicação que está normal, param de tomar a medicação, não aderem mais ao tratamento, né? Porque acham que se curaram. E a coisa não é assim. Tratamento objetivo, põe na cabeça, gente. O objetivo do tratamento de diabetes é manter os níveis de glicose dentro dos níveis normais, que é menor que 99 em jejum, antes de uma refeição, e menor que 140 até 2 horas após uma refeição. Quando a gente está falando isso aí também, tá tudo ali, tá? Exame laboratorial. Onde é que a gente tem que ficar atento no tratamento de diabetes, então? Então, a gente tem um quinteto hoje. Antes a gente falava em 3 pilares, a gente tem um quinteto do tratamento de diabetes aqui hoje, que é glicemia de jejum. A glicemia de jejum, eu acabei de falar para vocês, ela tem que estar sempre menor que 99 miligramas por decilitro de sangue. A glicemia pós-prandial também, acabei de falar para vocês, tem que ser menor que 140 miligramas por decilitro de sangue.
E aí a gente vai falar sobre a hemoglobina glicada, que a gente viu também. Então, quem tem diabetes, para estar controlado, evitando, quanto menor essa hemoglobina glicada, menos complicações essa pessoa vai ter ao longo do tempo. Correto? Então, essa hemoglobina glicada, ela tem que estar, assim, abaixo de 6,5. Antes era 7%, mas as sociedades internacionais, a Sociedade Brasileira de Diabetes, baixaram isso para 6,5% para evitar complicações ao longo do tempo de diagnóstico. Evitar as crises de hipoglicemia. Falei para vocês há mais tempo aí que crise de hipoglicemia em crianças até 6 anos de idade tem que ser evitadas para evitar o quê? Transtornos neurológicos. Pode levar a retardo mental e também pode levar ao coma e à morte. Se a gente for pensar nas pessoas idosas também, a gente tem que evitar o quê? Crises de hipoglicemia também. Porque essas pessoas já têm uma sensibilidade já alterada. Então, ela pode ter uma neuropatia instalada, a sensação cognitiva dela já pode estar danificada, e ela não percebe que ela está com hipoglicemia. Se a gente lembrar que o idoso dorme menos, quanto mais velho a gente vai ficando, menos a gente dorme, então ele levanta de madrugada mais vezes para ir ao banheiro, às vezes, e muitas vezes esse idoso ele faz o quê? Ele tem uma queda, ele cai, ele tem uma fratura, e 70% das pessoas idosas que têm fraturas, elas podem ir a óbito, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E também a variabilidade glicêmica, que é o TIR, que é o Time, TIR é o quê? TIR. É a sigla em inglês para Time Range, ou seja, tempo no alvo. Desde 2019, que é um consenso novo das sociedades internacionais, inclusive a sociedade brasileira também assinou esse consenso de tempo no alvo, ela já está em voga. Então, o que é o tempo no alvo? O tempo no alvo é quanto mais tempo quem tem diabetes, né, possível, ela tem que ficar, para estar bem controladinha, 70% do tempo entre 70 e 180 miligramas por decilitro de sangue. Por que isso? Porque descobriu-se, né? Hoje a gente usando aqueles medidores de glicose que são monitoramentos contínuos, aqueles que põe no braço, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mudou o paradigma de fazer testezinho de ponta de dedo. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente faz a glicemia capilar, a gente está fazendo fotografia daquele momento? Quando eu tenho um sensor, eu faço medições de glicose, eu consigo ver a minha variabilidade glicêmica a cada 15 minutos. E percebeu-se o quê? Que eu tinha pessoas que, com a mesma hemoglobina glicada de 7%, por exemplo, mas pessoas que têm, uma pessoa tem mais hipoglicemias, né, mais casos de hipoglicemias que a gente viu que a gente tem que evitar, e a outra pessoa estava ali com, dentro, menos hipoglicemias, mas com hiperglicemias. Mas a hemoglobina glicada é a média estimada. Então, não quer dizer que duas pessoas diferentes que têm a mesma hemoglobina glicada, que elas estão com percentual de níveis de glicose dentro do alvo. Então, hoje o consenso fala o quê? Para você ter minimizar o surgimento de complicações, você tem que estar entre 70 e 180 miligramas por decilitro de sangue, mais que 70% do tempo que você está aí medindo. Então, esses sistemas de medição de glicose contínua vieram para mudar isso daí e melhorar a qualidade de vida de quem tem diabetes. Esse quadro aqui, ele mostra o quê? Que as metas glicêmicas, elas vão variar de acordo com a idade e com as comorbidades. Lembra que eu falei que crianças têm que ter menos hipoglicemias, né, para evitar transtornos neurológicos, levar a retardamento mental também e levar até coma e morte. E os idosos também têm que ter menos hipoglicemias. Por quê? Porque eles podem ter hipoglicemias assintomáticas e essa questão de levantar... Eu assisti uma aula uma vez que eu nunca esqueci disso. Eu gosto muito de usar analogias, né, que a gente chama de storytelling no marketing. Então, que a gente grava muito mais fácil. Esse médico era um médico reumatologista e ele falava assim... Lembra, falando sobre questão de osteoporose e tal, lembra daquela senhora que tem mais de 70 anos e mora numa casa que é mais velha que ela, já ficou viúva, né? Uma outra coisa que a gente pode lembrar também, sabe por que tem mais viúvas do que viúvos? Né? Porque os viúvos já saem do velório já com a namorada e casam novamente, e as viúvas normalmente não fazem isso, só por descontrair um pouquinho. Mas é o seguinte... as mulheres estão lá dentro de casa fazendo crochê, porque elas não têm mais, são aposentadas, não têm o que fazer, fazem crochê, enche a casa de tapetinho, levantam de madrugada para ir ao banheiro, aquele tapetinho escorrega, cai, tem uma fratura, e 70% das pessoas que têm fratura podem, né, chegar a óbito. Então, a gente tem que evitar isso daí, pode bater a cabeça, pode ter várias outras complicações e chegar ao óbito. Então, a gente tem que evitar
porque elas não sentem que estão com hipoglicemia. Elas não levantam da cama, sentam lá da cama, às vezes pode ter uma hipotensão postural também. Então, a gente tem que tomar cuidado com todos esses tipos de coisa. A gente tem um grande desafio na mão, que é por isso que vocês, farmacêuticos, eu convoco vocês para me ajudarem na minha missão de vida, que é... Esse é um estudo que foi feito aqui no Brasil, onde foi visto que o nível, 90% das pessoas que têm diabetes tipo 1 têm hemoglobina glicada acima de 7%, e 73% das pessoas que têm diabetes tipo 2 têm hemoglobina glicada acima de 7%, ou seja, tem diabetes descontrolado. E aí eu faço uma pergunta para vocês, coloca para mim aí nos comentários. Qual é o pior tipo de diabetes? Coloca para mim aí que eu quero ver quem vai responder. Qual é o pior tipo de diabetes na percepção de vocês? Tipo 1 ou tipo 2? Tipo 1 ou tipo 2, gente? Quem vai me responder aí? Eu vou ficar esperando. Tá? Olha só. Depois, se alguém responder, eu vou ver depois nos comentários. Pior tipo de diabetes não é nem tipo 1, nem tipo 2. Tá? Eduardo está respondendo aqui tipo 2. Pior tipo de diabetes é o diabetes descontrolado. Tá? Qualquer diabetes que seja descontrolado é o pior tipo de diabetes. Diabetes, não existe tipo de diabetes fraquinha, como o pessoal, a maioria das pessoas que tem diabetes tipo 2 fala, eu tenho diabetes fraquinha. Não existe isso. Diabetes é diabetes, ou está controlada ou está descontrolada, tá? Então, o diabetes tem que estar sempre controlado e é o pior tipo de diabetes, é o diabetes que está descontrolado, porque ele leva a maior complicação. E essas pessoas podem ter outras, perder visão, amputações, infartos, AVCs, neuropatia e por aí vai. A gente tem que lembrar que diabetes, ela cubre o corpo da gente, né? Como eu falei, aquele meu cliente falava, diabetes é igual cupim, te come de dentro para fora. Então, leva a várias coisas, tá certo? Várias. Para o homem, pode levar a impotência sexual. A mulher também pode perder libido, lubrificação vaginal. Então, afeta a vida sexual, afeta casamentos, afeta tudo, tá? Então, tem que cuidar, tem que cuidar. Só isso que eu te falo. E a gente tem que ajudar essas pessoas a cuidarem desse descontrole. Esse foi um estudo que foi feito na Inglaterra, tá? Ah, não, mentira, esse foi feito nos Estados Unidos, e ele mostrou que se eu consigo fazer um automonitoramento e um controle rigoroso da glicose, então a gente só controla aquilo que a gente mede, por isso que o automonitoramento é necessário. Como eu falei com vocês, se você não olhar seu saldo bancário periodicamente, você vai ter um descontrole glicêmico, e o que vai acontecer? O descontrole glicêmico, não, você vai ter um descontrole financeiro e você pode gastar mais, ter que pedir um financiamento, pedir um empréstimo no banco e aí vai. Então, a diabetes também é a mesma coisa. A gente tem que ter um controle rigoroso. Então, a gente só mede aquilo que a gente controla. Se eu consigo fazer esse controle rigoroso e ter o diabetes controlado, eu tenho 76% menores riscos de retinopatia, de perda de visão. A retinopatia é o maior, que faz a pessoa perder a visão sem ter trauma, sem ter alguma doença pré-instalada, né, de visão mesmo. 50% de nefropatia, a gente tem que lembrar que 30% das pessoas que estão nas máquinas de hemodiálise hoje são pessoas que estão com nefropatia e são diabéticas, tá? E 60% da neuropatia. A gente sabe, assim, pessoas que moram na zona rural, por exemplo, muitas vezes elas pisam em um graveto, pisam num prego, pisam em alguma coisa, elas não sentem que machucou o pé. Então a gente tem que orientar esse paciente a usar meia branca, porque se o pé sangrar, você vai ver. Eu escutei, eu dou aula para pós-graduação de podologia também, já escutei de podólogas falando, eu tinha um paciente, ou meu marido, às vezes, eu descobri que ele estava com neuropatia diabética porque eu senti o sangue na meia preta dele e passei a usar meia branca. Meia 100% algodão, para evitar meias sintéticas, você vai transpirar mais, pode criar ali uma proliferação de fungos e bactérias e vai ser prejudicial. Então, vários detalhes, gente, vários. Tem tanta coisa para falar que nesse tempo que a gente tem aqui hoje não dá para falar tudo, mas tem tanta coisa para falar que vocês não têm ideia. Esse aqui foi um estudo que foi feito durante 20 anos no Reino Unido, e ele mostrou também que quanto melhor essa controle da hemoglobina, redução da hemoglobina glicada, menos complicações a gente vai ter ao longo do tempo, como nefropatia, neuropatia e retinopatia. Olha para você ver o que ele mostrou.
eu tenho 21% de redução de mortes. Se eu diminuo 1% da hemoglobina glicada, eu diminuo 21% de mortes relacionadas à diabetes. Eu diminuo 37% das complicações microvasculares, como retinopatia, a nefropatia. Eu diminuo em 14% os infartos. Eu diminuo em 43% as amputações, né? A gente tem que lembrar que o maior nível de amputações de membros inferiores é devido ao diabetes, né, sem ter casos de machucado antes, e a gente diminui também ali 12% do surgimento de AVCs em quem tem diabetes. Então, se eu diminuir, se você consegue controlar, atender seu paciente, fazer com que ele tenha uma adesão ao tratamento adequada e diminua 1%, olha o que você está fazendo para ele, 1% da hemoglobina glicada dele. Olha só benefícios que você está levando para o seu paciente. Se a gente for olhar a evolução do automonitoramento, a gente vai ver o quê? Antigamente, né, não tinha fitinha. Era usado o quê? A solução de Benedict, que era o quê? É uma solução com cobre. E essa solução, ela é azul, né? Quando você colocava a urina, quanto maior a quantidade de glicose existente nela, você tinha que aquecer. Quanto maior a quantidade de glicose nela, mais escura ela ia ficando. Então, era um teste que, qualitativo e não quantitativo. Depois surgiram as tirinhas, né? De fazer teste de glicose na urina, que você coloca, igual aquelas tirinhas de pH, que a gente usa na faculdade, usa para um trabalho também em laboratórios e tal. Você põe ali e vai olhar a coloração que ficou, comparando com uma tabela. Só que essas também são, elas são semi-quantitativas, mas elas demonstram o quê? A gente sabe que a glicose, quando está na urina, ela já estava no sangue há 2 horas atrás. Então, tem um delay ali, tá? Dessa glicemia, da glicemia, da glicosúria para a glicemia. Aí entrou o quê? A química seca. A química seca, ela viu que ia mudando, assim, então começou com a fotometria, que se você conseguia ver, mas assim, a química seca, você via ali a cor, mas dependendo da luz da sala que você estava, da acuidade visual de quem estava interpretando o resultado, você podia ter o quê? Resultados diferentes. Então, tudo isso interessante, né, saber. Aí começaram a introduzir o quê? Os biosensores. Os primeiros biosensores, o biosensor é o quê? É um dispositivo que consegue medir uma reação biológica ali, ou química, e vai transmitir esses sinais, que esses sinais vão ser o quê? Vão ser traduzidos em números que a gente vai conseguir ler. Então, são os medidores de glicose que a gente tem hoje, de glicemia capilar, são biosensores. Então, aqui a gente está mostrando aqui no quadrinho aqui, tem as cruzinhas vermelhas, bolinha verde e tal, tem os triângulozinhos azuis que estão representando a glicose. Então, tem várias substâncias no sangue. Eu tenho medicamentos, às vezes, eu tenho as hemácias. Como eu falei para você, tem proteínas plasmáticas, tem várias coisas que podem interferir. Eu tenho a tirinha, nessa tirinha está impregnada uma enzima que vai reagir com o meu determinado produto que eu quero medir no final. Ali tem uma enzima que vai reagir com a glicose. Eu vou passar por um transdutor. O que é um transdutor? É um medidor, ele vai traduzir um tipo de energia para outro tipo de energia e vai traduzir isso em números. Então, esse transdutor faz essa transferência de energia ali, muda a energia, que passa para um processador e vai mostrar no display qual o valor que eu tenho de glicemia naquele momento. Aí vieram os biosensores fotométricos, que eles veem o quê? A mudança de coloração. Se vocês devem lembrar aqui do Accu-Chek Active, eu acho que é o único que existe no Brasil hoje que ainda é fotométrico, ele acende uma luzinha embaixo, então a gente tem um quadradinho verde que a gente tem que pôr o sangue ali, aquele sangue passa ali, aquele sangue tem um filtro, porque antes, as primeiras tiras que tinham, as tiras tinham que ser lavadas, para você ter ideia, para tirar a interferência da célula vermelha. E essa lavagem da tira levava a resultados incorretos também, né? Então, hoje, aquela tira, ela filtra, as células vermelhas ficam em cima, passa o plasma para baixo, mas tem outras camadas de filtro na tira, que vai chegar lá na enzima, vai reagir, vai ter uma mudança de cor. Se você reparar na tirinha do Accu-Chek Active, que eu acho que é o mais conhecido hoje no Brasil, tem um furinho, então tem uma mudança de cor ali, que vai passar por uma incidência de luz, que vai medir aquela quantidade de transferência, a cor que está ali, e vai ser processado e vai ser mostrado no valor em miligramas por decilitro de sangue. Depois vieram os biosensores amperométricos, que medem o quê?
A gente sabe que toda reação química, ela gera o quê? Uma mudança de carga elétrica, não é isso? Quem está estudando aí, está com a cabecinha mais fresca, vai lembrar disso. Então, as reações químicas. Então, tem uma reação química, vai ter lá uma reação enzimática da glicose com a enzima impregnada na tira, vai formar um produto, vai ter uma transferência de elétrons, né? A carga, um processo eletroquímico ali, uma transferência de elétrons, ou seja, vai ter uma transferência de carga elétrica, que vai formar essa corrente elétrica e vai ser traduzido em números. Esses são mais precisos que os fotométricos, tá? Então, os amperométricos, que medem a mudança, a diferença de carga elétrica da reação da enzima com o produto que eu estou querendo medir, que a gente pode fazer isso com colesterol, com outros eletrólitos, né? A gente está falando aqui de glicose. Então, ela vai mudar, vai ter essa reação química e vai mudar isso aí e vai mostrar no display lá qual é o valor que eu tenho de glicose na corrente sanguínea. Basicamente, seria isso. Então, aqui, só para vocês terem ideia de como funciona uma tira amperométrica, né? A gente tem aqui uma pontinha dela, onde tem aquelas partes metálicas. Ela é a parte que vai fazer a transferência de carga elétrica, que o sensor vai conseguir ler e saber qual a quantidade de carga elétrica que chegou ali. Então, a gente tem ali a parte que a pessoa vai filtrar a parte vermelha do sangue, vão passar por outras camadas, para chegar na enzima, ter a reação e traduzir ali o que é que eu tenho quantidade de carga elétrica, que vai ser traduzida em quantidade de glicose que eu tenho na corrente sanguínea. Como é que é o automonitoramento, então? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa, né? A gente vai fazer teste de glicemia capilar. Capilar, por quê? Tem muita gente que pergunta para mim, já perguntaram, vocês podem estar rindo, vão rir aí agora, né? Mas já perguntaram, qual shampoo, doutora, que eu tenho que usar para melhorar a minha glicemia capilar? Capilar, a gente lembra de cabelo, não tem nada a ver. Capilar, o cabelo é fininho e os vasos sanguíneos da ponta do dedo, na ponta da orelha, por exemplo, eles são capilares sanguíneos, porque eles têm uma espessura do fio de cabelo, por isso que é chamado capilar, tá? Então, não tem nada a ver com cabelo. E aí, a gente vai medir aqui. A gente vai pegar a ponta do dedo. Não vai usar a polpa do dedo aqui, porque aqui tem mais terminação nervosa, porque a gente tem o tato. Então, vamos usar a ponta do dedo aqui, a lateral do dedo, que vai doer menos. E também, se a gente fizer o teste aqui, mesmo que a gente for pegar alguma coisa, a gente não vai lembrar que a gente fez o teste. Então, orientar o paciente a usar a ponta do dedo. Higienizar o dedo, por quê? Imagina que você chupou uma laranja, por exemplo, agora no jantar, e você não lavou a mão, você simplesmente fez assim, secou. A laranja tem o açúcar da laranja, que é a frutose. Toda fruta tem uma frutose. Então, posso ter um resto de biscoito, qualquer coisa. Ficou ali na sua mão. Ela tem um açúcar também que pode reagir com a minha enzima da tira. Se eu não higienizar a minha mão corretamente, eu posso ter um resultado que superestimado. Se eu higienizar a minha mão com álcool, ou se eu não tiver álcool 70, que hoje todo mundo conhece o álcool 70 e sabe que é o álcool 70 que vai promover essa higienização corretamente, que tem gente que comprava antigamente álcool 90, que achava que era mais forte, ia matar, mas não. A questão da osmose, a quantidade, a proporção de água e álcool é o que promove a desinfecção, né? Porque a transferência de água para dentro da célula, essa célula vai desintegrar, vai explodir por causa da osmose. Então, isso é uma questão que hoje todo mundo está entendendo por causa da Covid. Mas se eu passar álcool, ou se eu lavar minha mão também, eu posso lavar bem minha mão com água e sabão, eu tenho que secar, porque o resto de água e de álcool vão diluir a minha amostra, subestimando o meu resultado. Correto? Faço o testezinho de ponta, vou perfurar ali, evitar de usar polegar e indicador, porque tudo que a gente pega, vou pegar o mouse que a gente usa, a nossa pega, a gente pega com esses dois dedos, então evitar usar ali, porque a gente tem que lembrar que esse é um teste invasivo, então vai ficar ali, eu posso pegar alguma coisa suja, posso me contaminar, eu posso pegar uma bactéria, um fungo, isso, entrar dentro ali, e também eu vou lembrar que eu fiz o teste porque eu estou pegando. Então, evitar de usar esse polegar indicador. E eu vejo também que muitas pessoas têm o quê? Dificuldade para interpretar os resultados. Esse slide aqui, ele está estático hoje, mas normalmente quando eu dou aula presencial, ele tem movimento. Então, imagina que eu fiz o teste, primeiro o HI, vamos explicar o HI e o LO, né? Eu tive um cliente uma vez que chegou na minha farmácia e falou, a primeira pessoa que chegou na minha farmácia e falou assim, você me vendeu um medidor de glicose que está com defeito. Ele não marca o valor, ele marca HI.
Eu falei, tá, mas o que você fez? Eu trabalho a noite inteira, eu sou guarda noturno, eu não comi nada essa noite. Eu só comi uma fruta. Tudo bem. Que fruta você comeu? Eu comi uma melancia. Ou seja, ele comeu uma melancia inteira. HI quer dizer high em inglês. High de alto. Os medidores de glicose, dependendo da modelo, eles vão medir acima de 500, ele não mede, ou acima de 600, ele não mede. Tá? E o low, o LO, é de low, de baixo. Tem alguns que medem 20, tem alguns que medem 10. Até aí, tranquilo? Ou seja, ele comeu uma melancia inteira e reclamou do medidor de glicose. Eu falei, sua glicose está muito elevada. O medidor de glicose dele, como, eu acho que não é um Optrex, se eu não estou recordando aqui agora, mas ele pedia até 500. Sua glicose está acima de 500. E aí eu fui explicar para ele sobre o açúcar da fruta e tudo mais, tá? Agora, se eu tenho, normalmente os medidores de glicose, eles mostram esses números nessa formato digital. Vocês conhecem isso. Se eu pego um 99, por exemplo, e inverto o meu medidor, estou com o medidor de glicose aqui, e eu leio e interpreto com o medidor de glicose virado de cabeça para baixo, eu vou ler o quê? Em vez de 99? 66. O medidor de glicose serve para tomada de decisões. Para quem usa insulina, às vezes vai ter que usar uma insulina ultra rápida antes da refeição, ele precisa saber esse valor para saber quanto de insulina que ele vai aplicar. Então, se ele interpreta o valor, que era 99, está normal, ele deixa de aplicar insulina, por exemplo. Agora, se está no 66, ele vê 66, e ele aplica uma insulina ultra rápida, e ele está interpretando de cabeça para baixo, ele pode ter o quê? Uma hipoglicemia, porque ele não tinha necessidade de aplicar insulina, por exemplo, e ele aplicou. Da mesma maneira, se eu pegar o 155 aqui e inverter o aparelho, ele vira 551. E eu aplico uma insulina também para baixar, né? No 66 eu acho que eu estou com hipoglicemia, desculpa, eu vou ingerir mais carboidratos do que necessário, às vezes não aplico insulina, mas vou ingerir mais carboidratos, tenho uma hiperglicemia, e se eu interpreto o 155 como 551, eu posso aplicar insulina ultra rápida e ter uma hipoglicemia. Também já aconteceu isso comigo no balcão. O que eu vou falando para vocês aqui foi a experiência que eu tive, gente, ralando a barriga no balcão da minha farmácia. Vou falar assim, rasgado mesmo. E é isso que a gente tem que usar as coisas que chegam para a gente aprender. Vai estudar em cima daquilo que você chega, das dúvidas que chegam para você, que é a melhor maneira que você tem para aprender também, tá? Ela chegou para mim assim, meu Deus do céu, minha mãe morreu de diabetes, eu morro de medo de diabetes, isso era depois do almoço. E ela chegou assim, tá dando 231. Ela tinha um medidor de glicose, ela estava interpretando errado, estava dando 123. Então, cuidado, orientar o paciente nessa situação de como que ele tem que interpretar esse resultado, correto? E como eu falei para vocês, a gente tem aí hoje, no Brasil, só tem o Freestyle Libre, que são os medidores de glicose que ficam na pele por 14 dias, tem alguns que ficam até por 30 dias, né? A gente tem essa efervescência aí, a gente pode fazer leitura com um scannerzinho que vem, que você pode comprar o scanner, e hoje você pode fazer a leitura usando até o smartphone, que tem a tecnologia NFC. Você passa ali, lê e pode colocar na nuvem o resultado, o seu médico pode interferir no seu tratamento. Então, as coisas assim, a tecnologia está muito avançada hoje para você ter um controle muito mais adequado das suas medidas de glicose e do seu controle glicêmico, evitando o quê? Complicações. Não é para todo mundo, vocês podem estar pensando assim, não é para todo mundo ainda, mas pode chegar a ser para todo mundo, tá? Então, quanto mais pessoas usando, mais fácil fica para baratear isso aqui. Uma coisa que me chama muito a atenção até hoje é as tiras de medir glicose. Eu montei minha farmácia em 2006, para vocês terem ideia. Vendi minha farmácia em 2015. As tiras, e o dólar já subiu, desceu. Hoje nós estamos com dólar aí, gasolina lá em cima, né? As tiras continuam mais ou menos girando no mesmo preço. Os aumentos dela não foram tão grandes. Então, a tendência é que as tiras fiquem mais baratas e também que os medidores, esses sensores também podem baratear ao longo do tempo. O Freestyle Libre, por exemplo, ele tem o mesmo preço de quando ele foi lançado, acho que há 4, 5 anos atrás, se não me engano. E para a gente finalizar, eu quero deixar uma reflexão aqui. O Dr. Ronaldo, ele é uma pessoa que eu conheço, ele também trabalha, ele também está na SBD, ele também é influenciador digital, ele é médico, ele é endocrinologista, e ele tem diabetes tipo 1 desde os 2 anos de idade. Ele faz parte do IDF, né, que é o International Diabetes Federation, e ele fala o seguinte: acho importante que os profissionais de saúde entendam a pessoa que vive com diabetes e se esforcem para explicar
como uma decisão sobre sua terapia e tratamento os beneficiará. Gente, nós, farmacêuticos, somos profissional da área de saúde na ponta. Nós temos mais acesso à pessoa que tem diabetes. Nós temos a faca e o queijo na mão. Se a gente for olhar, quem tem diabetes tipo 1, ela tem que ir, no mínimo, no médico 4 vezes por ano. Quem tem diabetes tipo 2 vai ao médico 2 vezes por ano, no mínimo, né? Pode até mais, mas normalmente tem que ir assim, 2 vezes ao ano e 4 vezes ao ano. Se a gente for olhar, existem estudos hoje que mostram que a média mundial de um tempo de uma consulta médica é de 15 minutos. Mas o tempo de uma consulta no Brasil é de 8 minutos. O que você consegue ensinar para uma pessoa uma consulta médica de 8 minutos? Só que quem tem diabetes vai à farmácia de 5 a 8 vezes mais de quem não tem diabetes. O ticket médio de quem tem diabetes é de R$ 350 a R$ 1.500 por mês. Isso são pesquisas, tá? A gente tem que lembrar que a pessoa que tem diabetes, ela não compra só medicamento para controlar a glicemia, só tirinha, só insulina, só agulha, só assim. Ela é uma pessoa polimedicamentada. Por quê? Porque além do diabetes, ela tem todo aquele pacote que eu falei para vocês no início, que vem junto com ela. Então, ela tem uma neuropatia, uma nefropatia, nem tudo o SUS entrega de graça. Agora, em dezembro desse ano, foi publicado o PCDT do tratamento para retinopatia, mas ainda não foi feita a licitação para disponibilizar essa medicação para as pessoas que estão perdendo a visão, que têm retinopatia, que são tratadas pelo SUS, para vocês terem ideia. E são medicamentos caríssimos, tá? Caríssimos, 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 para a pessoa não perder a visão. Então, a gente tem toda essa gama, esse número que eu falei para vocês aí, 15,6% de pessoas que têm diabetes no Brasil, 46% dessas pessoas no Brasil não têm diagnóstico, então a gente pode trabalhar com rastreabilidade, a gente pode trabalhar com prevenção, e a gente pode trabalhar aí também com controle glicêmico dentro do consultório farmacêutico. A gente tem muita coisa para fazer, são 3 mil endócrinos, mais ou menos, no Brasil, sendo que esses endócrinos, nem todos são especialistas em diabetes, são endócrinos gerais, a maioria deles, então tratam de tudo, um pouco tratam de tireoide, não só de diabetes. Então, a gente hoje chama os endocrinologistas, que são especialistas em diabetes, de diabetólogos, para você ter ideia. Está sendo criada uma nova categoria da endocrinologia, que é a diabetologia, tá certo? E nós estamos aí para poder transformar a vida dessas pessoas. Então, é isso que eu conclamo com vocês. Estudem, aprendam, porque vocês, transformando a vida de uma pessoa que tem diabetes, vocês me ajudam a cumprir a minha missão de vida nesse mundo, tá certo? E agora, para finalizar, eu quero fazer um convite para vocês me seguirem aí nas redes sociais, no meu YouTube, tá aí, tá? Eu tenho um blog que tem 1.500 acessos dia, tem minha página no Facebook, tem meu YouTube, que eu ganhei minha placa de 100 mil inscritos aí recentemente, estou super feliz. Tem meu Instagram, que é o @portal diabetes, você, então, quer aprender sobre diabetes, faz a pós no CTQ, me acompanhe, que eu estou sempre também com muito conteúdo gratuito para vocês, e estou à disposição para responder as dúvidas que aparecerem aí agora. Podem passar para mim, por favor. Maravilha, eu acho que o João já recebeu várias dúvidas aí, perguntas e respostas agora com a professora. Estava aqui, um olho na aula e um olho no chat. Pessoal, elogiando muito, muito obrigado, professor. Excelente aula, excelente conteúdo, como sempre. E para nós é uma honra, é um privilégio muito grande ter você aqui conosco nesse webinar hoje. Está de parabéns. Quem gostou da aula aí, dá uma palminha para a gente. Estou vendo aqui, aula maravilhosa, muito obrigada. Também estou lendo aqui os comentários. Aula excelente, Ana Lúcia. Nós estamos chegando ao final da aula com 700 pessoas ao vivo. Uau! Maravilhoso. Imagina um auditório com 700 pessoas, é muita gente. É muita gente, com certeza. Já dei palestra para 3 mil. Então, assim, você tem 3 telões às suas costas. Só que eu estou sentindo falta do presencial, porque você vê a reação das pessoas. E quando você faz assim, a gente não consegue ver. Professora, sabe o que eu estava imaginando aqui? Eu estava vendo você palestrar, ministrar o conteúdo, e o chat aqui, o tempo todo, eu falei, meu Deus, se isso fosse no presencial, ninguém ia escutar a professora, porque esse pessoal conversa demais. Não, até que no presencial
presencial eles falam um pouco, eles não falam muito, não. Prestam mais atenção. Então, essa é uma vantagem do digital, que eles conversam, mas não atrapalham a aula. Exatamente. Muito bom, muito bom. Olha, antes do João trazer algumas perguntas, deixa eu só reforçar. Eu vi aqui algumas perguntas depois da nossa participação, João, sobre alunos nossos, que já são alunos de farmácia clínica, perguntando sobre a pós de endocrinologia e metabologia. Sim, existe uma bolsa especial para esses alunos, inclusive com aproveitamento de aulas, né, de conteúdos, para não ter que repetir algumas disciplinas, beleza? A gente aí vai estar liberando agora, a partir de agora, eu acredito que a nossa equipe já está liberando no chat a lista de presença, e reforçando, assine nosso canal, assine aí, ative aí aquele sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma transmissão ao vivo. Muita gente pedindo para nós deixarmos aqui essa live pelo menos por 24 horas, para rever e etc. Vou fazer um compromisso com vocês. Nós vamos deixar por 72 horas aqui, disponível para vocês, mas vocês vão firmar comigo um compromisso de pegar o link dessa aula e encaminhar para o colega de sala de vocês, encaminhar para o colega de farmácia e drogaria, aquele que atua na farmácia clínica, que tem interesse nesse assunto. Eu acredito que até para pacientes que hoje tratam diabetes, que vivem com diabetes, é muito importante. Seguir a professora também nas redes sociais, diário conteúdo de educação em saúde. Eu acho o seu trabalho, Mônica, excepcional, você está de parabéns. Eu acredito que isso que todo farmacêutico deveria fazer é uma forma de mostrar a profissão, de mostrar quem é o farmacêutico para a sociedade, de valorizar essa profissão que é tão linda e tão importante. E também aprender, porque quando chega comentário, a gente aprende. Exatamente, exatamente. Vocês fazem esse compromisso comigo? Vocês vão mandar esse link? Se eu perceber que o link não está sendo enviado, a gente retira do ar. Maravilha. Vamos às perguntas então, João? Professora, tem muitas perguntas já foram respondidas no decorrer da própria aula de hoje. Agora tem uma pergunta muito especial aqui da Luana Campos, que ela vai dizer o seguinte: professora, paciente diabetes tipo 2, com hemoglobina glicada de 10,7%, glicemia em 254. Posso dizer que o tratamento medicamentoso não está sendo eficaz? Pode, com certeza. Tem que fazer uma revisão do tratamento medicamentoso ou verificar também o que ele está fazendo no não farmacológico também. Às vezes ele está se alimentando de forma errada, não tem atividade física, então tudo é um conjunto, tá? Mas tem que fazer uma revisão farmacológica também junto com o médico. Encaminha ele para o médico e, se possível, fazer com que fazer levantamento de alimentação. Pede ele para anotar, ele fazer anotações, assim, fazer um mapa de glicemia, né? Medir tal hora, tal, tomei a medicação e me alimentei com tal isso. Ou então pede para ele fazer uma glicemia média estimada, que ele pode fazer 6 testes durante 3 dias, que seria um teste antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, e um teste 2 horas após o café da manhã, 2 horas após o almoço, 2 horas após o jantar, de ponta de dedo. E você vai fazer a média, se você já tem informação, se você faz a média estimada, e se você tiver ali, faz a média estimada, tem que estar a menor... faz a soma, né, e divide por 18, e tem que fazer o desvio padrão, que tem que ser menor que 50. Se tiver, aí você vai ver qual que está ali a média que está, para você saber qual que é a quantidade de hemoglobina glicada que ele está realmente, mas está fora da faixa normal. E esse é um paciente que está com uma bomba relógio, que pode ter um infarto, um AVC a qualquer momento. Então, cuidado com isso. E vamos só para mais uma, professora, que essa daqui é super, super legal, do Cláudio Bahia. Ele pergunta o seguinte: quais os medicamentos mais modernos para diabetes? Hoje a gente tem de medicamento oral para diabetes tipo 2, os inibidores de DPP-4 e os inibidores de SGLT2, tá? E também temos os análogos de incretina, que são medicamentos injetáveis que, além de promover perda de peso, também ajuda a controlar a glicemia. E hoje também a gente tem associação de insulina basal com análogos de incretina na mesma caneta. Esses são os mais modernos. Agora, não quer dizer que o medicamento mais moderno vai ser melhor para aquele paciente. O tratamento de diabetes é individualizado. Cada um vai reagir de uma maneira diferente a cada medicamento, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Perfeito. E a Raquel Martins, professora, para a gente fechar nosso momento aqui de perguntas, ela traz um detalhe importante também. Gestante com diabetes gestacional. A criança tem maiores chances de ter diabetes tipo 1? Não, diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 não é hereditário, mas ela pode desenvolver diabetes tipo 2 até na adolescência, porque ela vai ser uma criança que vai nascer com sobrepeso
E ela pode ser uma criança obesa, um adolescente obeso, e desenvolver uma dislipidemia, um diabetes tipo 2 na adolescência e sendo um adulto jovem já, tá? Sim. Perfeito. Professora, muitas perguntas realmente já foram respondidas, tanto que temos um alto índice de elogios aqui, né, Marcos? Opa. Que as perguntas já foram respondidas no decorrer da nossa aula. E deixo aqui todo o meu agradecimento por esse momento, por essa quinta-feira incrível de conhecimento. Muito bom. Agradeço a oportunidade também. Precisando, estamos aí. Muito bom. Parabéns. Desculpe as brincadeiras, eu sou assim, hein? Então... Imagina, parabéns a todos vocês que chegaram até o final do webinar. A lista de presença já está disponível aí no chat, nos comentários, ficará disponível também na descrição do vídeo. Então, por favor, assinem, marquem lá a opção de vocês, deixem um e-mail, o nome de vocês direitinho para receberem o mais rápido possível o certificado de participação. Muito obrigado, gente. Boa noite, bom final de semana, porque amanhã já é sexta-feira, graças a Deus. Ó, sextou. É isso daí. Um abraço.